Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da EdSchool. Eu sou a Patrícia, Head de Conteúdo, e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Paulo Bonfá, que é nosso CMO. E aí, Paulo? Fala, galera, hoje a gente vai falar de CTR e mostrar por que essa métrica é tão importante, né? Esse KPI ou KPI para quem quiser falar em português aí. É isso aí, roda a vinheta. Então vamos falar sobre CTR. Para quem não sabe, essa sigla significa Click-Through Rate, que traduzindo é taxa de clique. A taxa de clique, falando em anúncios, ela representa a porcentagem de usuários que clicou no seu anúncio depois de visualizá-lo. E existe um cálculo, né, para definir essa taxa. Como que é feito esse cálculo, Paulo? É legal falar isso aí, porque é importante até a gente citar um stories que você mesmo fez lá no nosso Instagram da EdSchool, né, @EdSchool Brasil, sobre alcance e impressões. Tem a diferença, que existe, né? essa diferença, e isso é muito importante para a gente calcular o nosso CTR. O que você conseguiu concluir quando você fez esse stories, essa análise lá? Então, eu percebi que tem muitas pessoas que não sabiam essa diferença e que confundir esses números pode trazer muita confusão ali nos seus resultados, Exatamente. na sua análise de dados, com as métricas, né, que você está analisando ali naquele momento. Quando a gente vai falar de CTR, a gente tem que entender que o CTR, ele basicamente é a taxa de cliques sobre as impressões, tá? Então, impressões que são medidas em CPM, né, que inclusive é a cobrança, o modelo de cobrança do Facebook, né, o Facebook cobra a gente em CPM, e também do Google Display, e algumas outras também plataformas de ads, como LinkedIn Ads, quando a gente fala de spawner de conteúdo, enfim. Para a gente entender bem isso aí, a gente tem que entender então essa diferença de impressão e alcance. Quando você vai ver lá no gráfico, né, lá no nosso painel de Analytics, a gente observa que os números de alcance e os números de impressões são diferentes. E por que, Patrícia, pode ocorrer esse tipo de diferença? Porque o seu anúncio, o seu conteúdo, ele pode ser exibido mais de uma vez para o mesmo usuário. Então, ele vai ter mais impressões, mas o alcance ele vai continuar o mesmo. Exatamente. E aí a gente entra em uma métrica secundária muito importante. Porque se muitas pessoas veem, né, o mesmo conteúdo mais de uma vez, a gente tem uma métrica chamada frequência. Exatamente. Então aí surge a frequência, que nada mais é, né, do que o número de vezes ali, a média, né? É uma média, obviamente, que tem pessoas que veem 2, 3 vezes, outros vão ver apenas uma. E na média vai dar essa frequência, o número de frequência, né? Que é a divisão ali, né, de número de impressões por vezes que você viu, né? Então uma coisa que ninguém fala, mas altera a questão do alcance e da frequência. E aí tem uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar com alcance e impressões, tá? Não é só a frequência que altera esses números, porque se a gente fizer a conta inversa lá, pode ser que dê um pouco mais de impressões ou um pouco menos em relação ao alcance. E o que pode vir a dar essa diferença? Uma coisa que ninguém lembra, mas quando você está passando ali, né, o seu feed de notícias, olha que interessante. O pessoal acha que impressões sempre vai dar mais, e nem sempre. Quando você está passando o seu feed de notícias ali, o que acontece com o Facebook? As dobras, que são as páginas, né, as páginas que estão lá, logo abaixo, elas são carregadas automaticamente. Questão de UX design, né, por experiência do usuário, para não ficar carregando ali, tipo, vou ver esse conteúdo aqui, vai carregar na hora. Sim. Não. Ele já carrega logo abaixo, né, que a gente chama de dobras, né, isso aí quem é UX design vai saber falar melhor pra gente, mas tem as dobras das páginas que são carregadas automaticamente. Quando um anúncio ele é carregado automaticamente, a gente tem um alcance. Então, esse anúncio alcançou a minha conta. Mas se por um acaso eu sair ali da página ou dar um F5 e atualizar ela, sem ver aquele anúncio que já foi carregado, e aí? Eu não tenho uma impressão. O que acontece? Então, seu número de alcance pode ser maior que impressões nesse caso. Pode ser maior ou menor, vai depender dessa questão. Da atitude do usuário. Exatamente. Então, quando a gente fala de taxa de clique, a gente está falando necessariamente, voltando, né, com a base disso, eu estou falando de impressões e não de alcance. Tá? Então, é a taxa de pessoas que clicaram no seu anúncio sobre o número de impressões
isso vai dar a taxa de cliques. O cálculo é bem básico, só bem dividir um pelo outro. Tranquilinho, e né? tá pronto, e tá feito lá. Claro que você não precisa calcular, né? Exatamente. No nosso painel de analytics tem tudo lá. Já vem tudo pronto para a nossa alegria, para Graças facilitar a Deus, a vida. Mas eu acho que quando a gente fala em CTR, a gente está falando um pouco, analisando ali os dados de resultado, a gente está falando um pouco sobre o diagnóstico do anúncio, né? Sim. Porque se está representando a quantidade de pessoas que clicou no seu anúncio depois de ver, significa que todas aquelas pessoas acharam o seu anúncio interessante o suficiente para clicar nele. Então a gente pode dizer também que CTR está diretamente ligado com a copy do anúncio. Eu não falaria somente a copy. A copy é um dos componentes dos fatores, né? do seu anúncio para trazer. Lembrando que muitas pessoas, inclusive quem está vendo aqui no nosso podcast, tem uma visão meio deturbada sobre copy. Copy não é apenas a legenda do anúncio, é todo o conjunto, engloba ali imagem, descrição, exatamente. página de destino. Toda a linguagem verbal e não verbal que está ali no seu anúncio, inclusive o que está escrito lá na sua página de destino, como você bem colocou aí. Então, quando a gente fala de copy, é um desses componentes para o meu CTR, tá? Sim. Mas é criativo, a gente tem a questão, a própria legenda, o título. Tem tudo isso vai determinar ali se o meu CTR vai ser bom ou não. Mas tem uma coisa muito importante que a gente já falou no último podcast e que ninguém lembra na hora de falar de CTR. Estudo de persona. Porque se eu estudo a minha persona e mando para ela, segmento bem, né? E aí vai vir aqui a segmentação também, que é uma parte muito importante do CTR. Sim. Para mim ter um CTR bom, tem que ter uma segmentação boa, baseada em quê? No público que eu estudei, na minha persona. Então, se eu faço esse estudo de persona bem feito e faço testes para esse público, eu vou descobrir a melhor segmentação, logo eu vou descobrir a melhor copy, vou ter toda uma narrativa de ponta a ponta, isso aumenta o meu CTR. Então, não é somente... Isso a gente fala de Facebook, né? No Google você sabe muito bem que tem também toda uma questão de envolvimento ali do que a pessoa pesquisou, né? Sim, com certeza. É uma prática que eu mesmo sempre costumo fazer muito nos meus anúncios, nas campanhas que eu estou criando, é utilizar, por exemplo, no Google, palavras-chave nos títulos. Porque aí a pessoa, ao ler ali no título exatamente a mesma palavra que ela pesquisou no Google, a chance dela clicar é muito maior. E automaticamente o próprio sistema do Google ali vai entender que o meu anúncio está entregando exatamente aquilo que o usuário está buscando. Porque não, ele viu, clicou, então aumentou a taxa de clique. Que é a relevância, né? Isso. A relevância do anúncio, que é inclusive uma das fórmulas lá do EdRank, para ranquear o seu anúncio no Google. Exatamente. Então, a taxa de clique, ela pode ser considerada em alguns momentos uma taxa secundária, porém ela é um indicador muito importante para a gente saber quando que o seu anúncio está funcionando ou não. Exatamente. A copy dele ali para levar, né, o usuário para sua página de destino. Agora, vamos falar um pouco mais sobre quais os diagnósticos que a gente pode tirar através do CTR. A gente sabe que a copy tá atrativa é um fator que ajuda a aumentar o CTR. Colocar uma CTA bacana também, né? Uma chamada para ação, para a pessoa clicar no link também ajuda a aumentar o CTR. Quando você vai pegar o seu anúncio, geralmente o que você vai medir primeiro, né? Você vai medir o seu CPL ou o seu custo por ação, CPA, né? As primárias, né? Exatamente, você vai medir os seus KPIs. Geralmente o nosso CTR é como você falou, são métricas secundárias. A gente só vai observar ela a partir do momento que as métricas primárias não estão atingindo os valores que a gente pressupôs ali, né? Quando eu vou observar meu CTR, geralmente eu faço uma engenharia reversa. Então a primeira coisa que eu observo no CTR, e aí uma coisa que a gente tem que entender bem, qual que é a diferença de clique no link, isso é importante, clique no link, page view e view content. São 3 indicadores que as pessoas acham que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Então vamos lá. Esclarece aí pra gente. Essa qual nem é a diferença? Essa nem tava no... Mas é interessante, essa não tava no nosso... Não tava no nosso tópico aqui, mas lembrei agora. Interessante, vamos lá. Quando eu falo de clique no link, eu vou ver na minha métrica lá, clique no link, eu tô falando de clique no link do anúncio. Então, pessoas que clicaram no meu anúncio. Agora, você concorda comigo que você pode clicar no anúncio e não esperar a página de destino carregar. Ou clicar e rapidamente sair. Fechar na mesma hora. Logo... É possível. Exatamente. Logo você vai ter um número grande de clique no link. A conversão nem tão grande.
Porém, o page view vai estar acusando sim. um valor menor. Sim. Exatamente. Porque não acontece chegou isso. a carregar a página de destino. Exatamente. E acontece uma coisa que, quando você instala um pixel de view content, que é a visualização real do conteúdo, e esse sim é o próprio pixel do Facebook, ou então a tag do Google, ela vai te entregar pessoas que de fato visualizaram a página. E tem essa diferença com o page view. O page view ele vai levar em conta pessoas que esperaram a URL carregar, tá? Entendi. Só que vocês concordam comigo também que a URL, quando ela carrega, não necessariamente ela carrega. Não quer dizer que a pessoa viu o conteúdo que estava carregado. Exatamente. Já por padrão, o view content, ele vai... Quando você consegue alterar isso aí no GTM, tá? No Google Tag Manager, e colocar para acionar do jeito que você bem entender. Mas por padrão, ele vai ser acionado, né, quando você instala lá na sua página, quando toda a página carregar. Toda a página carregou, você tem um view content. Por isso que esses números, apesar de serem parecidos, eles sempre têm... O view content sempre vai ser menor do que o page view, que vai ser menor que o clique no link. Sim, naturalmente. Tá? Porque... Exatamente. E é por isso que eu faço a engenharia reversa. Porque agora eu estou vendo que o meu view content, ele tá baixo, não tá legal do jeito que eu queria. Possivelmente a página está demorando a carregar. É uma das possíveis causas, né? E aí o que eu posso fazer? E fazer essa análise aí vai te ajudar a buscar otimizar a sua página. Otimizar. Então, né? O tempo de carregamento. Exatamente. Colocar umas imagens mais leves. Mais leves. Porque, por exemplo, se o meu view content tá com poucas visualizações, eu vou fazer isso que você disse. Vou otimizar as imagens da minha página de destino. Então aí já tem a ver com página de destino. Se o meu page view tá com pouca... também tá ruim, eu vou ver lá na minha zona DNS, lá no provedor do site, né? Vou ver o que está acontecendo com o redirecionamento do meu link. Isso é importante você entender que nem tudo depende do Facebook. Esse estudo de cliques, então, gente, tá vendo? Vai muito além do que a gente estava abordando superficialmente. Exatamente. Agora, o que a gente de fato vai trabalhar no anúncio? Aí realmente é o clique no link, ou seja, quem clicou no anúncio, tá? Então só... Que num primeiro momento ali é o objetivo do gestor de tráfego. Então só pra gente entender, você como gestor de tráfego, você tem que entender que a sua parte realmente ela acabaria teoricamente no clique do link, mas se você é um bom gestor de tráfego, você tem que ter uma visão 360, né? Você tem que garantir, você vai querer garantir exatamente, que a conversão vai além. A gente nem costuma falar o gestor de tráfego, a gente fala gestor de performance, né? Sim. Porque quando você trabalha com tráfego, você está trabalhando com performance, você tem que entender da página de destino, você tem que entender de tudo. Exatamente. Não apenas do anúncio. O anúncio é só uma das fontes, né? Sim. Um dos atalhos da performance. Sim, com certeza. Você já fez muita landing page, né? Sim, fazia landing page, formulário, criava tudo. E como gestora de tráfego, a parte do designer, o que eu tinha ali talvez era uma imagem para usar na landing page, mas o restante era tudo por minha conta e do outro gestor também, que trabalhava comigo. Eu acho até legal quando a gente não tem uma pessoa na equipe especialista nisso. E se você estiver começando, obviamente, você não vai ter. Que você faça as suas landing pages, as suas páginas de vendas, exatamente para você aprender isso aí, né? E colocar tudo isso aí em prática, tanto essa questão da zona DNS, enfim. Com certeza. Até porque no Google, por exemplo, que era onde eu anunciava, ali a experiência na página do destino é muito importante, né? Você ter palavras-chave, tornar elas relevantes ali na sua página de destino é um trabalho importante para a qualidade do seu anúncio aumentar. Tanto no Google quanto no Facebook. É uma coisa que ninguém lembra, mas o seu CTR ele pode estar sendo prejudicado pela página de destino. Olha só. É uma informação quem diria? As pessoas acham que é só... Por isso que eu disse, não é somente a copy do anúncio. Não é somente um dos fatores. No tráfego, nessas ferramentas, Facebook Ads, Google Ads, costuma estar tudo muito interligado, né? Uma métrica está ligada na outra, uma coisa depende da outra. Muitas pessoas acham que o Facebook não faz a mesma coisa que o Google, né? Que é ir na página e analisar o algoritmo, analisar o que está ali naquela página, se ela tem relevância. Mas o Facebook faz. Tanto é que quando você trabalha com páginas de afiliados, você tem muito bloqueio na página. Por qual motivo? Porque o algoritmo lê a página
ele não é bobo. Exatamente. Ele sabe Às vezes que você ele... quer criar ali um anúncio disfarçado, mas ela direciona para uma página de vendas toda suspeita e o algoritmo vai lá, ó. Acaba com Corta essa na anúncio. hora. Exatamente. Ele não só a página, mas ele também lê a URL, a meta tag, enfim. Aí também vem um ponto interessante para você entender de SEO também. Pro anúncio é interessantíssimo, principalmente SEO on page, né? Mas de fato, essa é uma coisa que atrapalha ou melhora o seu CTR. Só que a grande relevância vai vir realmente ali, copy do anúncio e começando lá na estratégia de ponta a ponta. Certo. Agora falando especificamente de CTR de novo. Sim. Vamos lá. Depois da gente ter dado essa... uma grande volta. essa volta, mas agora a gente... É bom pra gente esclarecer, mas agora Eu a gente acho vai falar... assim, essa taxa CTR é próprio. um número redondo. Esse número, ou fracionado, esse número pode ser diferente de acordo com o segmento que você atua, o seu nível de experiência, de acordo com o produto que você está anunciando ou serviço. Exato. E então fica complicado para a gente definir um CTR ideal. Mas o interessante é que quanto maior, melhor, né? E quais são algumas práticas que a gente pode fazer para aumentar o nosso CTR? Eu já tinha citado aqui anteriormente a questão de usar as palavras-chave nos títulos de anúncio, no caso do Google, mas existem outras formas também. Vamos voltar na engenharia reversa. Primeira coisa que eu vou olhar lá quando o meu CTR está alto... Se tiver alto, obviamente eu não vou olhar. Vai estar ótimo. Tá maravilhoso. Uma coisa para a gente definir se o CTR é alto ou tá baixo, né? Obviamente você tem que fazer um benchmark, uma pesquisinha de mercado. Não tem como você saber, tá bom, tá ruim. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. Mas geralmente, se sua meta seus KPIs lá, suas métricas primárias se estão sendo atingidas, ok, tá legal, você tá ali dentro de um CTR bacana. Ok, né? Já é um indicador. Exatamente. Agora, se estiver ruim, obviamente é porque seu CTR não tá legal também, tá? Então, a gente tem que analisar, possivelmente vai ter que ser maior. Pelo que a gente vê no mercado aí, várias coisas, um CTR bom seria assim, a partir de 3%. É um CTR bom, ok. Um CTR de 7%, 8% já é maravilhoso, tá? Então, quase bati. Mas é isso aí, o CTR a partir de 3% é um CTR bom. Mas eu já fiz vários anúncios, captei lead pra caramba com CTR abaixo de 1%, por exemplo. Então, varia muito, por isso que tem que fazer o benchmark. Mas se você fez seu benchmark, identificou lá que realmente o CTR está abaixo da média de mercado, o que você vai fazer? Primeira coisa, vou modificar criativo. É a primeira coisa que todo mundo observa quando tem um anúncio. É criativo. Muita gente não lê a copy. Muita gente não lê o título. Bate o olho direto na imagem. Na imagem e clica, inclusive, na imagem. Muita gente não clica no call to action, no botão. Clica na imagem, no criativo. Então, é o que chama a atenção de qualquer anúncio. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar é no criativo. Tá? No caso do Facebook, ou rede de display, Discover. Já no caso do Google, a gente tem que trabalhar mais essa parte da copy mesmo, né? Do texto, você trabalharia a relevância, título, né? do anúncio, a relevância das palavras-chave, tudo isso vai ajudar. É um conjunto, né? Como a gente estava falando. No Facebook, uma boa prática é a gente criar sempre campanhas na estrutura que eu considero assim, a melhor estrutura hoje. 1, 3, 3. O que é 1, 3, 3? Uma campanha com 3 conjuntos de anúncios, cada conjunto de anúncios com 3 anúncios. Para quem já anuncia no Facebook, né, já sabe que o anúncio, né, a parte de anúncio na hierarquia é onde a gente coloca o nosso criativo. Tá? Então, eu já testaria 3 criativos de uma vez e sempre vou tirando o criativo que está ruim e vou colocando novos criativos com anúncio ativo, tá? O anúncio ativo. Vou pausando os criativos ruins com menos CTR, vou colocando outros criativos para ir aumentando ali o meu CTR com o criativo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai mudar, isso já é intuitivo do gestor de tráfego. Sim. Uma outra coisa que eu fazia muito no Google também é pegar as principais palavras-chave e colocar entre chaves no título, que aí aparece aquela opção keyword, que você coloca ali, e quando a pessoa faz a busca, eu acho isso incrível, muito legal. A sua palavra-chave vai variar de acordo com a busca do usuário. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, se eu coloquei lá notebook,
Se eu coloquei computador, de acordo com a pesquisa do usuário é que vai aparecer a palavra-chave. Isso é muito legal, ajuda a aumentar a relevância e automaticamente vai ajudar a aumentar o CTR. Porque tem aquela coisa da identificação do usuário, né? Dele olhar, bater o olho e ver que a palavra, exatamente o termo que ele pesquisou, apareceu ali para ele. Então ele já vai e clica logo de cara. Principalmente quando a gente fala de palavras-chave long tail, né? Sim. Aquelas de cauda longa, palavras-chave específicas. Mais específicas. Exatamente. Então, se a pessoa vai buscar, no caso, um notebook, eu quero um notebook da Acer. Isso, coloca lá a marca, quero um notebook Dell. Você vai usar esse artifício aí e vai conseguir mandar esse anúncio. Captar exatamente pelo que a pessoa está procurando. Sem precisar de ficar criando vários anúncios, né? Por isso que eu amo o Google, gente. Por isso que eu amo trabalhar com o Google Ads. No caso do Facebook, a ideia também é quase essa, você criar vários criativos e também fazer ali seus testes, né? O segundo ponto, depois do criativo, modifiquei meus criativos, vi que teve uma pequena melhora. Mas ainda não tá legal. O que é a segunda coisa que qualquer usuário vai olhar depois de olhar o criativo? Geralmente é o título, tá? Título e CTA. Então são duas coisas que eu já mudaria também. Meu título, né? E o CTA da página. Eu gosto de testar vários CTAs. No Facebook é restrito. No Google, eu costumo colocar naquela terceira parte do título, sempre um CTA. Então, primeiro eu coloco, por exemplo, o nome do produto, segundo eu coloco um benefício, e no terceiro eu sempre jogo um CTA. Tipo, massa. Saiba mais. Fica aí uma dica, de uma estrutura de anúncio. Exatamente, é uma coisa que quase ninguém faz, e eu costumo jogar e dá muito resultado, porque ninguém mais faz. Muito Poucas pessoas fazem. Gostei. Inclusive, nem sei se isso aqui vai sair daqui, hein? Vamos deixar. Compartilharemos essa informação? O CTA ele é muito importante, né? No caso do título. Sim. Ele vai fazer a persuasão, né? Vai persuadir a pessoa a ir lá e tomar aquela ação ali desejada, seja de clicar, seja de baixar o material. Quando eu vou colocar o título, ou no caso do Google, o segundo título, né? No Facebook, o primeiro título. No caso do Google, o segundo título. Eu sempre gosto de colocar um benefício ou então um gatilho mental. Como assim um gatilho mental? Por exemplo, restam tantas vagas. Um gatilho de escassez. Exato. Então, eu vou colocar algum gatilho. Exatamente para esse título funcionar como gatilho mental e atrair ali e fazer um clickbait, né? Eu quero clique. Então, vou usar um gatilho mental. Vou persuadir essa galera que ia clicar no meu anúncio. Exatamente. No caso, notebook Dell, por exemplo, seria no Google. Sim. Notebook Dell. Restam apenas 7 unidades. Saiba mais. Compre agora. Então, tem essa estrutura. Simples, sem aqueles textos, aquelas palavras mirabolantes, uma coisa simples, direta e que converte. Ninguém quer ler muitas coisas ali. A internet, a gente tem que entender aquele conceito que você mesmo falou comigo um dia de escanabilidade, né? Sim. Eu só passo o olho assim já. Exatamente. A gente não tem paciência para ler muitas coisas. Verdade. Por isso hoje é tão importante pensar além da copy. Pensar além, tem que pensar no conjunto. Tudo. Exatamente. Principalmente quando a gente está falando aí de criativo, né? No caso do Facebook, Google Display, mesma coisa, YouTube Ads. Criativo, título e call to action. Eu sempre gosto de usar simples, direto, com muito gatilho mental. Claro, bem claro. Bem claro. Usuário entender exatamente. do que se trata. No caso da copy, agora falando da copy do anúncio, e aí é uma questão, o pessoal romantiza muito a questão da copy. Eu acho que assim, ainda mais, geralmente pessoas que se dizem copyrights vão ensinar copy, só ensina legenda. A legenda é a última coisa que você vai ler no anúncio, tá? Mas não é menos importante, obviamente. Mas assim, ela é a última coisa. E geralmente quando você vai ler a legenda, é porque você viu o criativo, você não clicou. Você viu o título, não foi suficiente para você clicar. Você foi buscar mais o call to action aí você vai buscar mais informações. Ou seja, ali está acontecendo um processo de afunilamento. Sim. Né? Você viu o anúncio, se interessou ali, mas ainda não foi suficiente para fazer com que você clique. Então, até na hora de estruturar a copy do anúncio ali, você tem que pensar como jornada do cliente. Como jornada do cliente. É uma mini jornada do cliente. É uma jornada do cliente que acontece em um segundo. Sim, é uma coisa rápida. É uma coisa muito rápida. É escaneabilidade total. Então, a gente tem que entender que quando eu vou ler um anúncio, ou qualquer conteúdo na internet, que a gente falando de anúncio, mas qualquer coisa na internet,
precisa dessa questão de chamar atenção em um segundo. Você precisa chamar atenção. Atenção é o que a gente realmente compra na internet, né? Sim. É essa a questão. E quando eu vou falar de copy, quando a pessoa viu todo o anúncio, agora é hora de você, se você não conseguiu convencer ela naqueles segundos iniciais ali, é onde ela vai ler sua copy. E aí, geralmente, nos meus testes, eu coloco uma copy mais longa. Com uma copy mais longa, assim, falo questão de 4 a 5 linhas ou 6 linhas, tá? É uma copy que eu gosto de colocar, dependendo do nicho, eu coloco uma copy maior. Por quê? É essa a intenção. Se a pessoa não clicou ali nos primeiros segundos, é porque ela quer mais informação e eu vou dar mais informação para ela. Sim. E aí, uma copy assertiva, ela vai entrar, basicamente. Bacana demais. Então é isso, gente. A gente falou aqui várias formas para você aumentar o seu CTR, explicamos como funciona essa métrica, mas mesmo assim você tem dúvidas sobre esse assunto, é só deixar nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer responder, esclarecer, e também vai ser muito bom pra gente saber o que vocês querem entender melhor, pra gente criar conteúdos lá pro nosso Instagram. Inclusive já segue lá, é o @edschoolbrasil. A gente aguarda você lá e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Falou, galera, faça nossos cursos gratuitos lá, tá? E estão disponíveis aí, né, Paty? É isso aí, Já gente. estão rolando. Abração! Até o próximo. Beijo!